Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos sobre a territorialidade, artigo 5º do Código Penal, lugar do crime, artigo 6º do Código Penal, extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal, pena cumprida no estrangeiro, artigo 8º do Código Penal, eficácia de sentença estrangeira, artigo 9º do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Assim você ajuda a divulgar nosso trabalho, que é feito com muito carinho para você. Clica aí que já vamos começar. Eu vou começar a aula com a territorialidade. Lembrando que se você gosta de anotar para revisar depois, é só pausar o vídeo depois da explicação. É muito bom para fixar o conteúdo. Vamos começar com a leitura do artigo. Lembrando que é muito importante para concurso de nível médio e para graduação conhecer a letra da lei, viu? Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. O artigo 5º ele deixa claro que a lei brasileira será aplicada aos crimes cometidos em território brasileiro, sempre observando os tratados internacionais. Podemos entender dessa forma que o Brasil aplicará suas leis penais com observância aos tratados internacionais. No caso, a imunidade diplomática, por exemplo, é uma exceção à aplicação do princípio da territorialidade por conta de convenções e tratados internacionais. Neste caso, o artigo 31 da Convenção de Viena. A regra é a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos em território nacional. A aplicação da Convenção de Viena é uma exceção no caso da imunidade diplomática, mas a regra é a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos em território nacional. Esta foi a introdução do caput do artigo 5º. Vamos falar agora dos parágrafos e entender até onde vai o território brasileiro. A primeira parte do parágrafo 1º diz que consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. O território brasileiro é todo o solo, subsolo e águas interiores, o solo sem solução de continuidade e com fronteiras, e ainda o mar territorial, que é a área composta da faixa da costa de extensão de 12 milhas marítimas e o espaço aéreo sobrejacente. Tudo isso como manda a Lei 8.617 de 93. Este é o território brasileiro. O parágrafo 1º ainda nos ensina quais os territórios por extensão, que são as embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro. Estes são os territórios por extensão. É o chamado princípio do pavilhão ou da bandeira. São as embarcações e aeronaves militares ou civis a serviço do governo brasileiro. O avião do presidente da República é um exemplo. Esses meios de transporte nessa qualidade, pública ou a serviço do governo, quando em território estrangeiro, são considerados extensão do território brasileiro. Nunca deixam de ser território brasileiro, em nenhuma hipótese. Na segunda parte do parágrafo 1º, temos o que se refere às embarcações e aeronaves privadas de modo geral. E a regra é, se for brasileira, não pública, apenas brasileira, de empresa brasileira, com sede no Brasil, o crime cometido no interior desse tipo de transporte só é aplicável à lei brasileira se estiver em território brasileiro, incluído aí o espaço aéreo e em alto mar. Em alto mar,
quer dizer fora do território brasileiro e fora do território estrangeiro. Isso é o que se aplica às embarcações e aeronaves privadas, mercantes ou não, brasileiras. Se a aeronave ou embarcação brasileira estiver em território estrangeiro, se aplica a lei do território estrangeiro. Chegamos agora ao parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele disciplina os casos em que o crime acontece em embarcação ou aeronaves estrangeiras privadas. Gravem isso, privadas. A norma diz que se estiver em território brasileiro, também é aplicável a lei brasileira. Território é o espaço aéreo, mar territorial. Se estiver atacada ou em pouso, também se aplica a lei brasileira. Quando diz para gravar a palavra privada, é porque no caso de embarcações públicas estrangeiras ou a serviço do governo estrangeiro, se aplica a mesma regra que se aplica às brasileiras. É extensão do território estrangeiro, não se aplica a lei brasileira. Se a embarcação ou aeronave estiver apenas de passagem pelo território sem parada, ela não pode ser obrigada a parar em nosso país por conta de algum crime cometido durante a viagem. É o chamado princípio da passagem inocente, acordado em convenções internacionais. Claro que existem algumas exceções. Se o crime foi cometido contra brasileiro, por exemplo, ou de alguma forma o crime afete a segurança nacional, aí sim ela pode ser obrigada a pousar ou atracar, se for o caso. Então vamos lá, se a aeronave ou embarcação estrangeira, privada ou mercante está só de passagem pelo território brasileiro, a lei brasileira não é aplicável, observadas as exceções já citadas. Se o crime é cometido em território brasileiro e a aeronave ou embarcação pousa ou atraca no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Sobre o artigo 5º é isso, pessoal. Passaremos agora ao artigo 6º do Código Penal. Aproveita para se inscrever, não esquece de se inscrever, curte o canal, compartilha, você vai ajudar o canal e outras pessoas a estudarem também. Vamos lá, clica aí, curte e compartilha. E também se inscreve, não se esquece de se inscrever. O artigo 6º do Código Penal, ele trata do lugar do crime. Em sua literalidade, ele diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Vamos lá, vamos repetir. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Você se lembra quando tratamos do artigo 4º, que fala do tempo do crime? O tempo do crime é o momento da ação ou omissão, o momento da atividade. Tem um card aí na tela que trata do artigo 1º ao artigo 4º. Nele tem mais explicações sobre o artigo 4º e o momento da atividade. O momento da atividade é aquele momento em que se consuma o fato típico ou a tentativa, como foi dito no vídeo que está aí na sua tela, o card. Naquela aula, você aprendeu que aplica-se no direito brasileiro a teoria da atividade. Pois bem, quanto ao lugar do crime, o local onde aconteceu o fato típico, aplica-se a teoria da pura ubiquidade. A teoria da pura ubiquidade diz que, conforme o artigo 6º que nós lemos, tanto faz o local onde consumou-se o crime, como o local onde deu-se o resultado do crime. Vamos a um exemplo. Uma vítima de homicídio por arma de fogo é baleada na Argentina, próxima à fronteira com o Brasil, e é socorrida em solo brasileiro, onde vai a óbito. Aplica-se a esse caso a lei brasileira, pois nos termos do artigo 6º do Código Penal, tanto faz o local da ação ou omissão, toda ou em parte, ou o local do resultado, para aplicar-se a lei brasileira. Caso o exemplo fosse ao contrário, a lei brasileira também se aplicaria. Se a pessoa tivesse sido baleada no Brasil e viesse a falecer na Argentina, a lei também brasileira. Tanto faz o local de consumação quanto o local do resultado para o lugar do crime. Não é o tempo do crime. O tempo do crime é a teoria da atividade. O lugar do crime, a teoria da pura ubiquidade. Gravem bem isso. Analisando a partir do princípio da territorialidade, que é o artigo 5º do Código Penal que acabamos de estudar, caso alguém seja agredido em uma aeronave em espaço aéreo chileno, por exemplo, ao pousar no Brasil é verificado que a pessoa agredida está com o nariz quebrado. A lei brasileira será aplicada porque é o local do resultado. Resumindo, o lugar do crime é o lugar da ação e omissão, assim como do resultado. Essa é a teoria da pura ubiquidade ou teoria da ubiquidade, que é aplicada no direito brasileiro. Muita atenção!
esse assunto cai muito em concurso. Passo agora ao artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade. Mas antes, não esquece de se inscrever. Se inscreve aí, curte nosso canal, curte nosso trabalho. É feito com muito carinho para você. A extraterritorialidade são as exceções aos princípios da territorialidade. Explicando melhor, são os casos em que a lei brasileira é aplicada mesmo que o crime seja praticado fora do território brasileiro. A extraterritorialidade divide-se em incondicionada e condicionada. Os casos de extraterritorialidade incondicionada, eles são previstos no inciso 1 do artigo 7º do Código Penal. A extraterritorialidade é incondicionada porque, independente de qualquer coisa, o crime será julgado no Brasil, ainda que o criminoso tenha sido julgado, absolvido ou condenado no estrangeiro. A lei brasileira será aplicada de qualquer forma. O criminoso será julgado no Brasil. É a exceção ao princípio no bis in idem, proibição da dupla acusação ou condenação pelo mesmo fato. Essa é a exceção a esse princípio. É o que determina o parágrafo 1º do artigo 7º. A extraterritorialidade incondicionada aplica-se aos seguintes crimes, nos termos do inciso 1º do artigo 7º. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, isso é extraterritorialidade incondicionada. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública e por quem está a seu serviço, crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nessas hipóteses, o criminoso ele será julgado no Brasil. É claro que para que ele possa cumprir pena em nosso território depende de outros trâmites, como um pedido de extradição, por exemplo. Mas nesses casos apontados pelo inciso 1 do artigo 7º, ele sempre será julgado pela lei brasileira, independentemente de onde ele cometeu o crime. No caso da extraterritorialidade condicionada, o nome já diz tudo, é condicionada, ou seja, tem condições a serem cumpridas cumulativamente. É bom que seja dito, para que seja aplicada a lei brasileira, essas condições têm que ser cumpridas cumulativamente. Os crimes são que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados, e crimes praticados contra brasileiros. E as condições são as seguintes: o agente entrar em território nacional, ser o fato também punível no país em que aconteceu, o indivíduo acusado não ter sido absolvido, ser condenado não ter cumprido a pena onde cometeu o crime, não ter sido perdoado pelo crime, não estar extinta a punibilidade nem aqui e nem no país onde cometeu o crime. A lei brasileira deve autorizar a extradição pelo crime cometido. Essas são as condições que devem ser cumulativas. Caso contrário, o indivíduo não pode ser julgado nem processado no Brasil. Continuando o estudo do Código Penal, chegamos ao artigo 8º. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar o canal e a outras pessoas a estudar também. Lembrando que quem gosta de anotar é só pausar o vídeo, depois da explicação anotar para poder depois revisar. No artigo 8º, o legislador ele normatizou a pena cumprida no estrangeiro. Ele afirmou que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, ou seja, diminui a pena a ser cumprida no Brasil se for pelo mesmo crime, mas o tipo de pena for diferente. Por exemplo, se no estrangeiro ele foi condenado a pena de multa, mas no Brasil a pena de 1 ano de prisão, o magistrado brasileiro vai, a seu critério, reduzir a pena por ter o criminoso já cumprido um tipo de pena no estrangeiro, neste caso, a pena de multa. No caso de tipos de penas idênticas pelo mesmo crime, a pena cumprida é obrigatoriamente abatida. Se no estrangeiro o criminoso cumpriu 2 anos de prisão e no Brasil foi condenado a 3 anos de prisão, no Brasil ficará mais 1 ano preso por força do artigo 8º que diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Vamos passar agora para o artigo 9º do Código Penal. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de curtir. É o último artigo deste vídeo e ele trata da eficácia da sentença estrangeira no Brasil.
ou seja, na jurisdição brasileira. Vamos aprender em que momento a sentença estrangeira tem efeito em nosso ordenamento jurídico e o mínimo necessário para que isso aconteça. A sentença penal estrangeira só terá efeito no Brasil em 2 casos: obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Nesses casos, a POSP ou pedido do interessado e para sujeitar o condenado à medida de segurança. Neste caso, depende de acordo de extradição entre o Brasil e o país interessado, ou, na falta de tratado, a requisição do ministro da Justiça. Note que o Código Penal em nenhum momento cita o cumprimento de pena no Brasil por condenação no estrangeiro. Medida de segurança, como veremos com mais detalhes no artigo que se refere a ela, não é pena, e tampouco a reparação de dano civil também. O que podemos concluir é que a sentença penal estrangeira não tem efeitos de execução de pena no Brasil. Isso é o que diz a lei, o Código Penal. Talvez algum tribunal, por ativismo judicial ou buscando evitar a impunidade de alguém, possa homologar alguma sentença penal estrangeira, mas a princípio o ordenamento jurídico pátrio diz que não pode homologar sentença penal estrangeira. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar. Você vai ajudar o canal e a outras pessoas a estudarem. Forte abraço, fé e determinação sempre.